corram para os seus abrigos, está começando o Fuzue Atômico! Olá, povo Fuzue, seja bem-vindo ao nosso Fuzue Atômico. Aqui quem vos fala é Itamar Lucas e eu adoraria viver no mundo dos sonhos. Quem fala é a Marcinha, na ponta da língua. Eu sou Gui Teles e acredite em seus sonhos, eles podem se tornar realidade. Aqui é o Anderson e estúdios, meu currículo está à disposição. Aqui é Paulo Lemos e lá vamos nós, e não vamos sós. Muito bom, pessoal. Legal. Bom, antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso podcast, o Fuzue Atômico, que, bom, foi uma ideia que começou com 5 amigos, eu, o Anderson, o Márcio, o Guilherme e o Paulinho. E a nossa ideia, pessoal, para vocês entenderem, é utilizar esse espaço para falar sobre filmes, seriados, sobre jogos, assuntos da atualidade também, enfim. Queremos convidar você para fazer parte desse nosso novo mundo que é o Fuzue Atômico. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre adaptações que gostaríamos de ver nos cinemas, seriados ou HQs. Então eu quero convidar agora o Paulinho para começar a falar aí o que ele gostaria de ver aí nas telas. Ó, minha primeira adaptação é bem nostálgica. Tenho vontade de ver em adaptação com atores e tudo mais. Aquela animação da Hanna-Barbera, do Os Impossíveis. Não sei se vocês já assistiram, acho que já assistiram. Ah, mas é claro. Muito. Não, Impossível não assistir, né? Gente, eu não assisti, que é esse negócio. Conta aí, vai. Fala Caralho, um pouquinho. Tamar, você é um cara vazio. Porque era um pouco mais velho. Ah, é. Eu falei da Sim, música. O cara assistia Tintin, né? Ah, mas pô, mas Ultraman. tem gente que O tá ouvindo. vigilante rodoviário. Ali. Ó, Mas tem gente que tá ouvindo agora e não assistiu também. ó, deixa Verdade, eu explicar. verdade. E aí? Os Impossíveis é um desenho cartoon, né, de 3 heróis. Também são uma banda de rock, né? Rock tipo Beatles ou Beach Boys, que cantam aquelas músicas dos anos 60, tipo rock and roll mesmo, mais antigo, né? Pra quem tá acostumado a Linkin Park da vida. E era um grupo de super-heróis que tinha o mesmo nome da banda, Os Impossíveis. E ficavam enfrentando heróis caricatos também, meu. Era da hora. Era meio galhofa, não era? Mas era muito bom. Cara, eu vou falar pra Google. você que eu não lembro muito bem das histórias, assim. Se você me pedir pra lembrar um episódio dos Impossíveis, vai ser impossível. Meu, Sem mais trocadilho. um. Perdão pelo trocadilho, foi intencional. Só lembrando que o desenho fazia esses trocadilhos direto, então vocês estão praticamente fazendo o que o desenho abordava, entendeu? Eu sei, eu Olha fiz aí. de propósito. Eu fiz pra testar vocês. Eu assisti recentemente alguns episódios e envelheceu bem, apesar de ser um desenho de época, né? Poxa, De época Paulinho, pra nós, mas... Essa adaptação, ela ia ser direcionada pra que público, cara? Porque eu não consigo olhar pra esses desenhos assim e não imaginar uma coisa bem infantiloide mesmo. Não, imaginei como uma comédia, entendeu? De super-heróis, cara, mais uma homenagem, porque era um negócio engraçado, era uma coisa feita pra divertir, entendeu? É como se fosse um Scooby-Doo, não era? Então, pô, cara, muito bem lembrado, Gui. Seria tipo aquela adaptação do Scooby-Doo ou aquela adaptação de Speed Racer. Não, Speed Racer não. Ah, não é tão ruim não é tão ruim não. É ruim. Então, mas sabe o esse- que eu lembrei aqui vendo? Eu lembrei do... Eu ia falar Os Impossíveis. Como que é aquela animação, se eu não me engano, é da Disney, dos super-heróis? Os Incríveis. Os Incríveis. Eu lembrei... Os Incríveis acaba sendo não tão infantil quanto Scooby-Doo, ao menos eu acho. Pô, Então, é de verdade, repente- Gui, é verdade. Se os caras seguissem essa linha, ia ser legal, né, cara? Uhum. Imaginei como algo divertido, uma comédia, entendeu? De super-heróis. Aproveitando a Tartarugas galhofada toda pro bem. Entendeu? Cara, eu tô vendo aqui as imagens aqui do desenho, cara. Tem certeza que você quer ver isso no cinema? Eu tenho, cara. Você tem, deixa eu explicar, Meu, cara. é legal. Fala, Paulinho. Ah, Não, explica aí. fala, vai, convence.
Ó, tipo, já assistiram Scott Pilgrim? Já, cara, é um filmaço. Então, é Não. tipo nessa linha, tá ligado? Não vai explicar poder de ninguém, não vai tocar, mostrar os caras tocando, aí o chefe deles chamam e eles aparecem como herói, entendeu, cara? Tipo, imaginei meio Pulp Fiction, tá ligado? Vários curtas, metragem entregando e completando um filme, sabe? Tipo, Sim, contando cenas, várias né? histórias. Seria um Uhum. filme em sketches, assim. Tá, eu tenho Isso, uma- mais ou menos, cara. Eu tenho uma dúvida agora. No peito de cada um tem C, M, F. Que Então, porra é essa? o C é o coil, né? Que seria mola em inglês, que é o homem Danny mola. DeVito, é o Danny Danny DeVito. DeVito, Danny DeVito. O F é o homem fluido. Ah, Olha E mesmo, o cara. M é o de multi-homem, entendeu? Eu acho que esse é o cara que tem o poder mais legal, multi-homem. É que se multiplica, né? É. Deixa eu falar aqui minha escalação aqui. Pra decepção de vocês, eu não imaginei o Danny DeVito como um homem mola. Tá de Cara, Eu sacanagem. imaginei tá o... É ele, é ele. Jack Black. Cara, eu odeio o Jack Black com todas as minhas forças. Ele é o cara mais sem graça do cinema e é pior que ele acha que é engraçado. nossa. Não, mas eu acho que pro papel ele seria interessante. Ah, tá. Por quê? A minha... Porque Talvez ele é porque ele não- gordo, porque ele ele é tem uma gordo. banda... Ele já sabe tocar, ele tem umas caretas que seria aproveitável pro E filme. aquele cara do Se Beber Não Case? Não? Cara, Eu ele imaginei- tem muita cara de paspalho, velho. Eu imaginei ele como um dos vilões. Imaginei o Ben Stiller como um homem fluido Olha aí. Opa, aí e o Owen Wilson como multi-homem, por causa daquele cabelo dele todo... Sim, sim. Só Cobrindo pintar de o olho, roxo. tá arrumar o ligado? nariz, você ia ter que arrumar o nariz. Não, Ele já mas tem olha o o nariz, nariz, cara. Tá feio. Realmente pô. sem nariz É grande. só pintar o cabelo. Não, mas Bom. ele tem o nariz torto. Não deixa o Pega uma nariz paulada grande do lado. dele lá, cara. Ó, ele se encaixaria legal no papel. Eu acho que tem a cara dele. Só não sei se seria bom. Ó, e pros times de vilão, eu imaginei o Mike Myers, Ah, isso aí. o é Will bom, hein? Ferrell, o Jim Carrey e o gordinho do Se Beber Não Case lá, o Zac Galifianakis, que eu não sei pronunciar esse nome. Tá, só me fala uma coisa. Que ano que passava esse desenho? Olha, passava na década de 90, só que o desenho acho que é da década de 70, não é? Passava na extinta manchete, eu lembro disso. É de 66 o primeiro episódio, cara. Tô vendo aqui, ó. Caramba. Primeiro episódio de 66. Passava no Nossa. SBT também, se eu não me engano. Cara, Então, é que aqui no Brasil eu não sei, eu acho que deve ter começado a passar na década de 90 mesmo, né? eu acho que foi. É começo, né? Acho que sim. É, por aí. Isso Nossa. só o Wikipédia pode nos dizer. E, pô, e quem dirigiria essa pérola do cinema? Ó, imaginei o diretor do Scott Pilgrim. Eu esqueci de pesquisar o nome do infeliz. Mas imaginei o diretor do Scott Pilgrim, porque eu gostei do trabalho que foi feito no Scott Pilgrim. Eu achei que mesclou bastante esse negócio de filme divertido com musical, que é o que eu imagino para uma adaptação dos Impossíveis, sabe? O diretor é o Edgar Wright. Valeu aí, Guilherme. Pra qual público seria A esse? público, todo mundo, criança, adulto. É um filme divertido, sem muita violência. É um filme pra se divertir, entendeu? Por isso que eu Censura escolhi livre. um Acho que- time de acho que- comediante pra fazer alguma coisa engraçada. É não pra é um ser filme pra engraçado. Oscar. É, não é Pra filme ser pra Oscar. engraçado só. Filme de verão, filme da família. Isso, exatamente. Eu assistiria, numa boa. Também, pô. Lembrar da infância aí. Olha, eu não iria no cinema assistir. Não pagaria pra assistir esse filme. Ah, não? É porque Não, você você não é um conhece, cara né? amargurado, bicho. Você não assistiu não- Impossíveis quando você era criança. Não, ó, eu até. O elenco aí que vocês escalaram, eu achei que até a cara olhando aqui pelo desenho. Achei bacana. Mas não me chamaria atenção. Não pagaria pra ver esse filme. Entendo. Mas Bora. eu acho... Esquenta não, Paulinho. Meu ingresso você tem.
Anderson, o que você tem para nós hoje? Bom, pessoas, eu vou trazer para a banca aqui, eu como um grande admirador das histórias de Segunda Guerra Mundial e como um leitor inveterado de quadrinhos, apresento para vocês Sargento Rock. Alguém conhece Sargento Nunca ouvi Rock? falar. Cara, conheço Sargento... não. Porra, cara, vocês precisam conhecer. Sargento Rock é uma HQ que foi lançada ali, eu acho que na década de 50, e conta a história do cara que dá o título à revista, que é o Sargento Rock. E a história se passa na Segunda Guerra Mundial, e no teatro europeu de batalhas e tal. E o Sargento Rock, ele é um cara que ele lidera a Companhia Moleza. Esse é o nome da companhia dele. E, cara, ele é um tremendo líder, ele é aquele cara que faz a diferença, ele consegue manter a unidade dele junta, ele se arrisca pra caramba. Eu acho que daria um tremendo filme, cara, um tremendo filme de Segunda Guerra aí. Mas é mais comédia? Como que é? Não, cara, é uma revista séria, assim. Comédia, caraca, é guerra, vai ser comédia, vai ser... Tá ficando louco? Anderson. Oi. Com esses nomes, Sargento Rock. Anderson. Oi, tô ouvindo. Oi. Você acha que, assim, não tenho nem ideia, mas na hora que você falou, me veio o Medalha de Honra. Você acha que seria parecido? Cara, é porque qualquer coisa que faça da Segunda Guerra Mundial, assim, eu acho que que é bem parecido. Seja filme, seja série, sempre tem aquele lance bem patriótico, de heroísmo, de companheirismo, e é isso que eu queria trazer pro cinema, assim, cara, com o Sargento Rock. Mas mais do que um filme de ação, eu queria trazer um filme que pegasse bem esse drama e esse companheirismo entre os caras da Companhia Moleza. Algo bem parecido com o que aconteceu em Band of Brothers, assim. Só que eu queria dar um destaque maior pro Sargento Rock. Tipo, porque além dele ser o protagonista, ele é um símbolo de liderança, cara. E seria um filme, mais do que de guerra, seria um filme sobre liderança. E acho que ficaria muito bom. Deixa eu perguntar, Anderson. O traço da revista parece com o quê? Lembra Tintin, alguma coisa assim? Cara, Você o falou traço... aí que por ser antigo, eu imaginei Tintin o traço. Então, o traço da revista, ele evoluiu bastante. Ele tem... Como ele começou a ser publicado ali na década de 50 e se estendeu aí pela década de 60, 70, ele tem aquele traço bem característico de HQ norte-americana, né? Da época. E aí ele vai evoluindo. Tem a última história que eu li dele, é bem recente, saiu aí nos anos 2000 já, que chama O Batalhão Perdido. É um traço bem mais bonito, bem mais bem feito, comparável com os gráficos, os traços das revistas da Marvel e da DC atuais, assim. Inclusive, a DC é quem detém os direitos do Sargento Rock. Essa história, você falou aí que é da Segunda Guerra Mundial, mas ela é focada como? Qual é o objetivo, assim, da missão que ele tem? Então, na verdade, ela não tenta ficar muito amarrada com a história em si. Ele é bem parecido com o que aconteceu com Bastardos Inglórios, né, cara? Ele te dá aquele contexto da Segunda Guerra Mundial, ele te apresenta alguns personagens e ali ele deixa solto para os caras fazerem o que quiserem, assim. Não necessariamente seguindo com fidelidade o que aconteceu na história real, né? Então você vê missões onde o Sargento Rock invade sozinho um bunker inimigo, derruba todos os caras. Ele é quase um super-herói, só que sem poderes. E isso que eu acho legal, assim, porque uma das coisas que mais me admira na Segunda Guerra Mundial é justamente essa ideia do heroísmo, cara. Como caras comuns foram capazes de fazer coisas tão fantásticas, né? Pessoas normais, jovens, muitos deles bem jovens, foram capazes de fazer coisas que de fato mudaram a história da humanidade. Eu queria falar um pouco da Companhia Moleza. Ela é chamada assim justamente porque é uma espécie de trocadilho, uma brincadeira que eles fazem, porque de moleza não tem nada. Eles são tipo bucha de canhão. As missões mais complicadas da Segunda Guerra são colocadas no colo deles para eles resolverem, cara. E eles vão e eles conseguem graças à liderança do Sargento Rock. E o que é mais legal da Companhia Moleza é que ela é bem heterogênea. Ela tem desde um índio
um cara de etnia indígena, tem um negão, tem o cara esquentadinho, sabe? Aquele cara cabeça quente que quer resolver tudo na porrada. Só Tem... quero fazer um adendo. Negão não, grande afrodescendente. Ah, sim. Um grande homem afrodescendente, muito bem. E aí tem o esquentadinho, o cara da cabeça quente quer resolver tudo na porrada. Tem um cara menor Itamar, de idade, tipo Itamar, assim. E tem um cara menor de idade que mentiu a idade pra se alistar. Então é aquele perfil de cara impulsivo, cara inconsequente. Então você vê, cara, que tem pessoas de todos os tipos nessa companhia. E aí que o sargento se destaca pra controlar todos esses caras e tornar esses caras um grupo unido e focado na batalha e nas missões. E é isso, cara. Eu acho que seria um puta filmão. Pra você o filme então ia ter mais uma pegada histórica, mostrando mais o Hitler e a história da Segunda Guerra, ou uma missão mais à parte? Cara, pra um roteiro eu tentaria pegar uma única missão, assim, em vez de ficar contando várias missões, eu acho que ficaria um filme meio chato. Eu tentaria bolar uma missão muito importante, onde mandariam a Companhia Moleza e o Sargento Rock pra resolver. E aí no meio do filme teria cenas desse tipo que eu acabei de contar pra vocês, assim, cara. Uhum. Coisas meio maluca, do cara se jogar na frente do tanque, do cara atravessar correndo, dando porrada no meio de um monte de soldado alemão. E eu queria aliar essas cenas de ação malucas com a questão da liderança que eu mencionei antes, assim. E, sem dúvida, teria que ter Steven Spielberg envolvido na parada, porque ele é o mestre dos filmes de guerra, cara. Cara, sabe quem eu colocaria pra dirigir esse negócio, cara? O Mel Gibson. Bom, cara. Eu gosto muito dele, como ator e como diretor. Cara, ele é excelente, ele é um cara que ele consegue contextualizar muito bem ali aonde se passa a história. Ele é um cara que ele consegue dar foco pro protagonista. Ô Anderson, fala pra mim um ator aí que seria a cara aí desse sargento aí. Cara, olha, eu colocaria o meu queridinho do momento, o Matthew McConaughey, que ele é foda, cara. Ele é um puta ator e eu tô pagando um pau pra todos os filmes que ele anda fazendo recentemente. E eu acho que ele tem cara de maluco fodão. Se não ele, seria o Russell Crowe, que eu acho também... Porque o Sargento Rock, ele é um cara mais veiaco, assim. Ele deve ter ali seus 30 e poucos anos, sabe? Ele é o cara mais velho da equipe. Tinha que ser um cara mais veiacão mesmo. E com cara de nego fodão. Eu tô imaginando o Liam Neeson nesse papel aí. Caramba, cara, eu não tinha pensado nisso, mas seria interessante. Liam Neeson é foda. Ultimamente ele anda baixando a porrada com força, né, cara? E ele é novo brucutu, né, cara? Cara, pior que resolve tudo sozinho. Tudo sozinho e da maneira mais bruta possível, cara. E aí, Guilherme, o que você tem pra apresentar pra gente? Cara, eu tenho um jogo de videogame, um game muito bom que marcou final da minha infância, começo da adolescência. Um game ali do Nintendo 64. E eu vou falar, eu parei no Nintendo 64. E depois desse console eu parei de jogar videogame quase que por completo. O jogo é o The Legends of Zelda, Ocarina of Time. Foi foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida, levando em consideração essa informação importante, né, que eu parei no 64, mas sem maldade, né? Mas ainda bem, se tivesse parado no 69 seria pior. Eu quero fazer uma pergunta antes. Alguém já jogou esse negócio aí? Cara, falar pra você que eu joguei, mas não joguei como eu costumo jogar todos os jogos, assim. Então eu jogava na locadora um pouquinho, aí nunca zerei, nunca peguei forte mesmo nesse jogo aí. Marcinha, você já ouviu falar desse jogo? Eu já, mas se eu falar que eu joguei é mentira, mas é porque vocês sabem minha história, né? Eu venho de namorado e marido que amam videogame, né?
Então não tem como fugir. Guilherme, só fala então aí um pouquinho pra gente o que é a história desse jogo aí, pra quem nunca ouviu falar. Tem algo que eu sou apaixonado, que é toda essa realidade medieval. Então mescla bastante isso, né? Que é um mundo totalmente criado ali, e não é só um personagem que dá porrada em criaturas estranhas, mas tem todo um universo aí, com uma mitologia própria, inclusive, que é apresentado no jogo. E o que mais me chamou a atenção no jogo é que foi o jogo que mais me trouxe informação, porque você vem lá de um Nintendinho, depois passa para um Super NES, e aí de repente pula para um Nintendo 64, e aí encontra um jogo desse que traz muita informação sobre o mundo ali onde ele se passa, desde um pouco da criação daquele mundo, fala-se de deuses daquele mundo, que para quem começou a jogar videogame agora, talvez seja algo comum, mas que na época era algo extremamente novo, e eu penso que foi um jogo que meio que revolucionou ali, né, por conta dessa informação toda. O jogo é extenso, ele é grande, e primeira vez que eu vi esse jogo, eu falei, cara, isso daria um filme. Cara, mas assim, o Zelda é o quê? Tipo, o Ocarina of Time, ele é o quê? Eu acho que é o quinto jogo, ou é o quarto jogo da franquia. Se eu não me engano, é. Isso. É o quinto, né? Quinto jogo da franquia. Cara, não tem muita coisa pra trás, não? Que deveria ser explorada primeiro, antes de mandar essa história aí pro público? Então, é que o Zelda, os jogos pra trás, os jogos pra frente, tem um personagem que é sempre protagonista, independente do jogo, do console, que é um personagem que se chama Link, né? Quem falar que aquele cara é o Zelda, eu bato na cara agora. Zelda é a princesa, a princesa. Enfim, apesar de ser o mesmo personagem sempre, mas é muito pouco ligado uma história com outra, e fica até um pouco desconexo. Tem um outro elemento, como se fosse assim, easter eggs mesmo entre um jogo e outro. De repente, o símbolo da Triforça, pra quem já viu lá no escudo, né, do personagem, tem lá um triângulo formado por 3 outros triângulos. Isso daí acaba sendo por igual em quase todos os jogos, mas não tem uma ligação profunda, não é uma continuidade jogo por jogo. Imagino que Zelda tem as suas semelhanças então com o Senhor dos Anéis, né? Na descrição do ambiente, nas riquezas de detalhes. Não sei, me fez lembrar o Senhor dos Anéis. O que chama a atenção em toda essa história? É o universo, são as raças, é aquele mundo novo, fantástico, que você vai conhecendo durante a aventura, sabe? Eu acho que Zelda seria a mesma coisa. Eu acho que no caso do Senhor dos Anéis é até inovador, por causa que o livro é muito antigo, né? Que os filmes são novos, mas os livros são antigos pra caramba. Ah, mas era uma história de aventura bem genérica, sabe? O cara tem que ir do ponto A ao ponto B, enfrentar vários desafios, vencer o vilão e salvar o planeta, sabe? Isso, então, cara, eu acho que o mito do herói, né, cara? Isso que eu ia falar. É a jornada do herói. É a jornada do herói, não tem o que tirar e o que colocar. E mesmo no jogo, ainda mais em um filme, né? Dá pra ver o desenvolvimento do personagem. Eu falo desse jogo porque foi o que eu mais tive contato. E aí, o jogo ele se passa, sei lá, 40% dele com o Link, né? Que é o personagem principal, como criança. 60% dele vai, sei lá, né? Como adulto, 7 anos depois. Além desse desenvolvimento físico em si, né? Porque cresce ali, além desse desenvolvimento físico, as habilidades mudam, o jogo passa a ser um jogo mais maduro, um pouco mais sombrio, e cara, tudo isso tá tudo mastigadinho pra um filme. Meu, eu não sei pra vocês, mas eu vendo aqui as imagens, eu começo a imaginar e pensar um filme bem parecido com as imagens lá do Senhor dos Anéis, cara. Ah, mas é isso mesmo, cara. O Peter Jackson até tem que fazer. A trilha fazer. sonora é parecida, né? Cara, a trilha sonora desse jogo é uma coisa à parte. Cara, a trilha sonora de Zelda, de todos os jogos, é muito foda, assim, cara. Todos os jogos são uma história muito louca, cara. Dá pra fazer uma franquia foda. Tá. Eu pirei jogando o Miniscape do GBA, cara. Mano, é uma história muito foda também. Joguei esse também, é muito bom. Desenhadinho. E é um RPG, né, cara? É uma história de RPG clássico. Aí é uma questão, cara, que entra... esse filme, essa história não caberia num filme, né? Acho que numa trilogia. Não. Isso, exato. Uma trilogia. Eu apoio uma trilogia. Uma trilogia, mas eu acho que pra funcionar bem, que talvez tenha sido o erro do próprio Hobbit, já citando aí o Tolkien, deveria colocar pelo menos mais uns 2 arcos diferentes, aí pra não ficar o foco
só em uma pessoa ali, que aí ficaria muito legal e daria pra fazer pelo menos uma trilogia muito fácil. Muito fácil. Tá o roteiro prontinho, cara. Legal. Então fica aí também meu currículo. Peter Jackson, por favor. Agora eu quero chamar aí pra bater um papo aí com a gente. Eu acho que uma das pautas, pelo menos para mim, que eu estava esperando muito, ansioso por ela, é a pauta da Márcia. Meu Deus do céu. Eu queria muito falar disso, mas vai lá, Márcia, é todo seu. Que falar de Thundercats, né? Eu acho que é um clássico. E conheço tão pouco, mas já admiro tanto. Marcou a minha infância, né? Eu saía correndo da escola ou ficava desesperada em assistir o desenho, que eu acho o máximo. É uma animação, é um desenho, né? Da década de 80? 80, 90, né? Finalzinho ali. Aqui chegou na década de 90, mas eu acho que é década de 80, Thundercats, cara. O primeiro episódio foi de 85, hein? 85. Ah, eu lembro bem, hein? Eu também não posso falar nada com o Itamar, né? Eu não era nascido. Então, começou. Eu vou contar um pouquinho, né, de Thundercats, né? Eles fazem parte, na verdade, de uma família nobre, né, do reino de Thundera, e de repente o mundo deles, o planeta deles, ele é destruído e eles têm que fugir. E eles vão parar nesse terceiro mundo. E aí a trama é toda essa, contando essa história, né? Além da riqueza de detalhes, que eu acho que é característico mesmo, né? Ele brinca um pouco com essa coisa do monstro e ao mesmo tempo ele traz essa característica humana dentro dos personagens. E eu tava até conversando com o Anderson outro dia, o grande lance do Thundercats é a personalidade de cada integrante, de cada personagem, né? É verdade. E os valores também, né? Isso é o único. Os Thundercats, o povo de Thundera, ele não se resume só àqueles personagens principais, né? Que a gente vê no desenho. Eles são toda uma raça. Só que quando aconteceu aquela merda no planeta deles, os remanescentes, eles se espalharam pelo universo. E então existem muitos outros Thunderianos por aí. Só que a história foca mais naquela trupe lá do Lion, do Tigra e por aí vai. É uma história que se repete em vários outros, sei lá, desenhos, né? Você vê a mesma coisa, por exemplo, no Dragon Ball Z. Saiyajin. Você vê a mesma coisa no Super-Homem. E é legal no Thundercats que tem esse amor pela terra natal, que é uma coisa hoje meio que esquecida, né? E exatamente isso, porque o sonho deles é reconstruir Thundera, na verdade, né? Então eles querem reconstruir, eles procuram um planeta onde eles possam colonizar e trazer todos os outros os Thunderianos para aquele planeta e retomar a cultura do povo deles. E o desenho inteiro, que eu me lembro, né? Eu não lembro exatamente, mas era mais ou menos isso. Era eles tentando retomar aquele povo deles, reconstruir o povo Thunderiano. Eu não sei se vocês se lembram assim, mas pra mim ficou muito marcado quando eu assistia o vilão. Mun-Ra. O Mun-Ra. Né? Sabe o que eu achava demais? Eu achava muito legal o desenho, a linha de desenho da transformação dele. Isso, eu achava muito perfeito, era muito bom cara. mesmo. Fica todo musculoso, né? Assim, Putz, começa cara. a sair as faixas. E era assustador, meu, cara. Nossa, Eu cara. morria de medo do Mun-Ra velho, cara. Verdade, eu também morria de medo. Cara, era um desenho da década, de 80 e 90, mas com um traço de desenho, assim, era impressionante, cara. Muito bom. Verdade. Eu acho mais bonito que o remake ainda. O sim. antigo. O remake tem cara de anime japonês, né? Eu fico com o antigo, eu prefiro focar no antigo mesmo. Sim. Também. E Márcio, eu acho que fica, ainda mais depois daquela brincadeira, a gente tava conversando isso a última vez que nós fomos ao cinema, não sei se era com o Anderson, depois daquela brincadeira que saiu do Brad Pitt como Lion, do Vin Diesel como que é o nome do personagem? O Panther, né?
É o Panther. Isso. Aí, Depois rapaziada que tá ouvindo o cast aí, procura trailer Thundercats no YouTube, que vocês vão ver não. uma das melhores montagens que eu já vi e que enganou muita gente, cara, e eu não conseguia entender. Dava vontade de bater em Usou quem montagem chegava. de Troia, né, cara? Cara, o cara Nossa. que acreditou naquele trailer nunca assistiu nenhum filme na vida dele. Não Porque, mesmo. cara, tinha cenas de Troia, tinha cenas, sei lá, de Velozes e Furiosos que pegaram a cara do Van Diesel lá. Ei, olha o trailer de Thundercats. Eu falei, não. Pô, mas eu nunca tinha pensado numa adaptação pro cinema antes dessa trollagem aí, cara. Depois dessa trollagem eu falei, cara, daria um filmaço, uma franquia, né? Porque principalmente animações americanas ficam uma coisa muito aberta pra fazer franquias, cada filme uma história, enfim. Eu sempre fui muito mais fã, eu sempre consumi muito mais no que diz respeito à animação, na parte da cultura japonesa mesmo, anime. Eu sempre achei mais legal pelo desenvolvimento dos personagens, porque é uma história mais trabalhada. Mas Thundercats foi um dos poucos desenhos americanos que me faziam, como a Marcia falou, correr pra casa mesmo pra assistir e ver centenas de vezes o mesmo episódio, porque o negócio valia a pena mesmo. Meu, cara. sabe um parênteses que a gente tem que colocar? A gente tá falando de filmes, HQs, do que a gente falou até agora, algumas coisas da década de 80 e 90 que era o que a gente gostaria de ver como adaptação, cinema, HQ, que era o nosso sonho. Por quê? Porque era da nossa época. Então, pra gente, fazia muito sucesso e sentido. Mas aí a gente fala, pô, mas por que ninguém faz? Pô, isso ia dar dinheiro, aquilo outro, mas isso é um sonho nosso. Às vezes, para o pessoal lá fora, não faz sentido nenhum. Pra eles foi, sei lá, só um desenho simples e, tipo, passou. Cara, eu me pergunto isso direto também, cara. Será que em outros lugares fez tanto sucesso quanto aqui no Brasil, né, bicho? Que nem se pra você ver o Jaspion, ele é um ícone aqui pro brasileiro. No Japão, é só mais um, cara. Tipo, Cara, Foi um fracasso, meu. foi um fracasso, inclusive. Foi um fracasso de público. no O Japão? Jaspion E aqui Foi. o Jaspion é endeusado. É uma coisa muito discrepante, bicho. E a gente fica aqui sonhando com HQs, cinema, mas às vezes pra gente é tudo e pra eles acaba sendo nada. Mas foda-se também, né? A pauta é o que a gente quer ver e dane-se o Não mundo. estrague nossos sonhos, por favor, Exatamente. né? E outra coisa que eu queria mencionar, além disso, eu acho que a gente falou de detalhes da história, enfim, mas eu acho que também o conceito dos desenhos da nossa época, eles eram totalmente éticos e moral, tirando o... Tom e Jerry. tirando E esse alguns outros, pica-pau, né? gente. Mas o resto tem esse conceito aí que nem o Anderson tava falando, que eles o tempo inteiro eles estão sempre trabalhando juntos. É lógico que tem, né, aquele momento que o Willy Cat vai lá e ele apronta, ele bagunça, ele meio que atrapalha, meio que ajuda. Tem cada personagem ele tem uma personalidade que faz você se identificar com ele. Hoje os desenhos eles fazem o quê? Ele é só baboseira e pronto. A gente não pode esquecer que antigamente os desenhos eram feitos para crianças de fato. Sim. Então, se você lembrar He-Man, Thundercats, todo final de episódio tinha aquela lição de moral. Exato. O Era o Willy He-Man, Kit, o Willy Thundercats. Kit, Willy A Kit She-Ra desobedeceu os adultos e Ah, por é isso verdade. colocou os Thundercats em rascadas. Isso. E aí, sabe? E aí tinha essa lição pra criançada e tal. No Thundercats não tinha. É que no He-Man, na She-Ra era muito forte no final, né? Tinha esse momento mesmo. Ele Momento puxava a aula, orelha, né? Mas no Tipo, Thundercats. sessão de terapia, faz o resumo no final, né? Mas no Thundercats e nos outros, sei lá, Capitão Planeta, tinha essa lição de moral. Preocupação, né? Mas era no meio da história, mas era muito fácil de notar isso. Ela era embutida na Ó, história. Isso. Eu não sei se vocês pegavam isso também, mas esses desenhos da década de 80 e 90, eles focavam muito na questão da união e trabalho em equipe. Exato, Isso. cara. O Thundercats é uma das maiores expressões disso, meu. O Lion chamava os outros sempre, né? Com a sua espada, né? Cara, o com Lion, sinal ele- ali. O Lion, ele é o símbolo de liderança, cara. O Lion, Leão, ele é né? foda. Aham. Ele é a Leadership liderança. ali.
Ele é a liderança encarnada, é aquele cara que tá sempre mantendo o grupo unido, sabe tomar as decisões certas na hora certa. Eu li muito o HQ dos Thundercats, que saiu, acho que foi até a DC que publicou alguns anos atrás aí. E esse ponto de líder, essa imagem de líder do Lion tá muito mais forte nessa revista. Nessas revistas, Bom, assim. muito bom. E a revista é mega violenta também, cara. É muito louco. O que eu queria mencionar é justamente isso. Lógico que tem esse lado todo que ele tem um cuidado com a questão ética, moral, enfim, mas porradaria comia solta, né? Comia solta. É, e isso que é o grande lance, porque eu acho que se for montar um filme, não pode ficar de mimizinho, entendeu? No mínimo 16 anos ali como que fala? A classificação. Etária? A classificação, cara, no mínimo. E eu acho que o Lion tem que ser um ator que é forte. Eu acho assim que toda adaptação ela tem que respeitar dois princípios básicos: as características físicas e as características de personalidade. O resto é o que o Anderson tinha mencionado, que é a história você monta em cima, é só você ter um contexto. Agora, fugir disso eu acho maldade. Lógico, o Brad Pitt, eu estaria sempre no meu elenco, né? Mas, né? Não. Ué, tem Chega, né? Vamos parar, né? Como que é o nome, Anderson, daquele ator lá que você mencionou? É Chris Pine? Chris Pine, cara. Eu acho que é Chris Pô, o Pine, se cara eu não me tem- engano. Que Ele filme que tem ele fez? um olhar mesmo, assim. É aquele ator que fez o... Ai, Ele fez o Star Jack Trek. Ryan. Ele fez. Ele fez o Capitão Kirk dessa nova Isso. franquia Star Curiosamente, Trek. ele tá Ah, num dos entendi. elencos que eu montei aqui também. ele Olha tem, aí, né, essa pegada, esse lance de passar o poder Imponência, mesmo cara. ali. Isso, perfeito. Só Eu gostei. consolidou, então. Chris Pine é o Lion e fechou. Então, Saitama, fale aí pra gente o que você pretende trazer. Primeiro, em que mídia essa obra seria adaptada e que obra seria? Primeiro, seriado. Que mais? Segundo, passaria na HBO. Olha. Aí Seria sim. produzida na HBO, de preferência. Meu, porque o que passa lá vocês sabem que é bom, É né? verdade. Já tem um selo aí de qualidade. Isso, aprovado. Cara, é Friboi. Friboi da série de TV. Caramba. Meu, o que eu colocaria lá seria Sandman. Opa! Aí sim. Olha, eu estou lendo as HQs, é impossível, não dá pra parar de ler. Vira um vício, meu. Ele tem mais ou menos 10 arcos, eu ainda tô no segundo. Mas a história, ela é muito boa. O Sandman, ele não é um deus. Ele é um ser imortal, mas não é um deus. E interessante que ele tem mais outros 7 irmãos, que no decorrer dos HQs eles vão falando um pouquinho da história de cada um deles também, que é o destino, a morte, a destruição, o desejo, o desespero e o delírio. Caralho, foi intencional eles começarem todos os nomes Isso dos que eu ia irmãos deles falar. com Eu D ia falar. Parece ou eu que que tô sim, ficando viu, maluco? Anderson? Parece Foi- que sim. Não, cara. Porque sonho e morte em inglês é Dream Dead. Aí dá tudo É. D também. Os irmãos vão entrando assim aos poucos na história, né? O Sandman, no começo, na primeira HQ, ele é aprisionado por um mago e ele fica por cerca de 70 anos aprisionado por esse mago, sem dizer nenhuma palavra. Então, o que acontece? Como ele é, entre aspas, o deus do sonho, dentro do mundo do sonho as pessoas se perdem. Tem pessoas que dormem e nunca mais acordam. Só que o que eu acho mais interessante é que às vezes eles colocam Caim e Abel no meio da história, Constantine no meio da história. Opa! A Liga da Sério? Justiça, né? Também, porque assim, como o Sandman ele foi aprisionado, depois de 70 anos que ele consegue se soltar, ele volta pro reino dele dos sonhos. E quando ele volta, o reino dele praticamente está destruído. Então ele precisa localizar 3 objetos, que são os 3 objetos que dá São poder 5. pra ele, né? Não, pelo que eu tô lendo aqui, são só 3 só, cara.
eu consegui acompanhar só 3, que é o cajado, a ampulheta lá do tempo e o rubi. Então, todo o decorrer da história se passa o Sandman em busca desses objetos para ele voltar a ter os poderes dele. Aí, nesse meio tempo aí, vai acontecendo algumas coisas paralelas. Eu acho interessante quando ele encontra os irmãos dele, né? A Morte é a irmã dele, mas é a irmã mais velha dele, né? Isso. E ela dá uns conselhos pra ele, porque o Sandman ele acaba sendo aquele cara meio depressivo também, né? Então, assim, a Morte mesmo dá uns apoios pra ele. Cara, eu nunca li Sandman, então eu tô tentando aqui construir um conceito na minha cabeça. O Sandman é o quê? É uma parada que envolve mais questões psicológicas ou tem porrada? Meu, que é? psicológicas, cara. É? O legal de Sandman é isso, cara. Ele não entra em luta, em combate, assim, de Não quebrar o fisicamente, pau. pelo menos. Não fisicamente, mas o melhor de tudo são as brigas verbais. Conflito Entendeu? intelectual dos caras. Exatamente, meu, conflitos de argumentos, trocas de argumentos. Tem uma parte que ele tá em discussão até mesmo com a Morte. É um tentando destruir o outro nas argumentações. Ó, que Deixa foda. eu perguntar uma coisa. Se passa mais no mundo dos sonhos, eu imagino, né? Uhum. E quando não está nesse mundo dos sonhos, é o Eles mundo estão normal. É o mundo normal, eles só conseguem viver dentro do nosso mundo, ou seja, ele não vai pro universo, é só aqui, entendeu? Então o Sandman, pro Sandman sobreviver, ele precisa de você que sonha. Para o desespero sobreviver, ele precisa de você quando tá desesperado. E assim vai. Entendi. E a Morte, é claro, que sempre passa e... Ops, vambora? Eu fiquei curioso em ver como que os sonhos eles são retratados lá. Não, ele dá alguns detalhes de sonho e tudo mais, porque querendo ou não, o Sandman ele se alimenta dos sonhos. Ele foi aprisionado durante 70 anos, quando ele fugiu, ele estava, exemplo, morrendo de fome. Então, para ele poder comer, o que ele faz? Ele entra em um sonho de uma menina, que essa menina estava sonhando que estava numa festa. E é nessa festa que ele vai lá e começa a comer igual um louco. Caramba, legal, Nossa, cara. cara. Entendeu? Como eu quero ver isso como série, eu já até escolhi um ator que eu acho que é perfeito pro papel de Sandman. Vamos ver. Isso quem vai falar somos nós. Eu vou falar, mas primeiro deixa eu me defender, tá? Em vez de Caramba, já viu que começarem o cara é a ruim. criticar, Ele vai começar a se defender antes de falar quem é o cara. vocês me deixam defender quem é o cara. Keanu Reeves. Meu Olha Deus do aí. céu. Não, eu gosto dele, cara. Eu não também, sei o porquê, cara. mas eu gosto. Agora, posso explicar por quê? Vamos lá. Porque ele não Cara de atua? fracassado. Só. Que ele é depressivo, né? Meu Ele, Deus cara, do ele é a céu. personificação da tristeza. Meu, é Melancólico. por isso, Anderson, é por isso, porque o Sandman, cara, ele não é um cara assim expressivo, cara, ele é um cara opaco, sabe? Que não dá sorriso, não transmite nada, cara. Em muitos momentos, é como eu falei, em muitos momentos ele acaba até sendo assim meio melancólico, depressivo, e alguém tem que estar ali. Ele toma as decisões dele, mas ele não põe tanta credibilidade naquilo que ele decide, entendeu? Então, Sim. assim, eu acho que Keanu Reeves é um papel ideal, porque o cara quieto, ele atua bem. só não deixa ele falar muito, né? Não, ele falando até que vai. Ele só não pode expressar emoção alguma, né, cara? Ele não pode tentar ser humano, senão não dá certo, não. Mas eu acho ele um bom ator. Eu só não pensei em roteirista e nem diretor ainda, mas pelo menos ator eu acho que tá garantido. Cara, roteirista teria que ser um cara foda, hein? Porque, Cara, o Nolan. eu tô cagando regra, cara. porque eu não... cara. O Nolan, mas aí velho. seria mais uma questão de direção. Eu acho que o foda seria o roteirista, cara, porque eu tô dizendo como leigo, assim, porque eu nunca li nada de Sandman. Mas pelo que vocês me falaram aí, é uma parada bem complexa. E corre o grande risco de se tornar chato se o cara não conseguir montar um roteiro legal, cara. Eu acho que aí o diretor entra muito... A importância do diretor entra na hora de dar um ritmo pro episódio, como é uma série de TV, mas o roteiro tem que ser uma coisa que prende também. É verdade. Em relação à direção, tira o Nolan. Eu tô pensando em dois aqui, cara. Nolan Ou Tim Burton. Porque cara, é uma pegada cara muito dele, visual, né? não é, meu?
Esquisito. Isso é muito- Eu não li, mas pelo que tá sendo falado é uma pegada muito visual, né? É Tim Burton Sombria, ou né? Del Toro, Desde que ele cara. não chame o Johnny Depp, tá bom. Ah, Putz, verdade. não, aí não tem Verdade. como. O Michael Keaton até aceita, agora o Johnny E a Depp eu já não esposa aguento dele, que mais. tá sempre lá, que é uma boa atriz, que eu sempre esqueço o nome dela. Seria como chamar o Scorsese e tirar o DiCaprio da lista. Ele não ia aceitar nunca. É a putinha dele. É Ele ia ter verdade, que fazer verdade. pelo menos uma participação especial, É. né? Ia aparecer lá. E, meu, esses traços do Sandman é sempre, sabe, aquele ambiente meio cinzento e Aí, tal. Pronto, olha aí, cara. Legal. Seria legal, hein? Eu compraria essa briga aí. Eu assistiria. O que Opa, você trouxe aí pra gente, PL? olha, adaptação para, como você ressaltou na sua pauta, HBO se tornou um padrão de qualidades entre as séries, né? Sim, sim. E eu não imagino Preacher, que é a minha escolha, adaptada por outra emissora, outra produtora. Eu imagino que seja pela HBO, cara. Tá, agora fala o que é Preach. Fala pra gente. Preacher conta a história de um pastor que ele é possuído por uma entidade chamada Gênesis, que funde ao seu corpo, né? Essa entidade não dá a ele nenhum... Ele não é controlado, né? Ele tem domínio sobre a entidade, só que ele tem um poder, ele fica com o poder da palavra de Deus. Ele ganha uma habilidade extra, vamos Ele falar ganha uma assim. habilidade extra, isso. Para o bem ou para o mal? Olha, ele é um meio anti-herói, mas ele usa para o bem, né? Ele é um cara Para o bem dele ou para o bem dos outros? Exato, essa é a pergunta. Boa. Eu tenho uma pergunta também. Seria adaptação do quê? É quadrinho? Seriado. O que é? Seriado? É um quadrinho que seria uma adaptação para seriado, né? Eu li recentemente todas as 600 edições de Preacher e achei fantástico. Tem um personagem chamado Cassidy também, que é um vampiro irlandês, sujão. O cara Roqueiro. carismático pra caramba, pois é, roqueiro. Tem a namorada do protagonista, que é a Tulipa, que é um tipo de versão feminina do Braddock, tá ligado? Caralho, eu não consigo imaginar isso, velho. Por Eu mais que também não. esforce. O Braddock, ele é tão macho. é uma mulher que especialista em arma. Curioso que a personalidade dos personagens, ela meio que completa uma a outra dos três protagonistas. Ele é uma história que fica bem equilibrada, assim. Qual o objetivo deles? Após o Chess Custer, que é o protagonista, ser possuído por essa entidade, ele descobre que o Deus Todo-Poderoso não está mais no céu. E ele toma como objetivo pessoal encontrar Deus e usar esse poder novo nele para fazer ele voltar para o céu. É uma coisa meio que brinca com essa coisa de religião, é uma coisa um pouco voltada do humor negro, sabe? Caralho, ele quer pegar o poder de Deus e usar contra o próprio Deus? Ele quer que Deus volte pro céu e pare de brincar com as pessoas. Porque Ambicioso, né? Não é, cara? na história de Preacher, Deus é o seguinte: Deus, ele usa do mundo dele pra fazer da maneira que ele quiser. Segundo Deus, eu criei a vida e eu faço com ela o que eu quiser, sabe? É como se fosse aquela frase do filme do Constantine, né? Bem Essa por frase é aí. excelente, cara. É o menino com a Fazenda de formigas. Fazenda de formigas. Qual que é o clima dessa história aí, cara? É uma parada Olha, mais meio- puxada pro sobrenatural? Qual é que é? É um sobrenatural com western, sabe? Uhum. Meio velho oeste. Tem um personagem que eu acho foda, que o Jesse Custer, ele tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda não é ninguém menos que John Wayne, aquele finado Caralho, de Pode filme de crer, faroeste. pode de crer. velhos do oeste, meu. Putz, É uma loucura, cara, quando esse cara aparece na revista é uma loucura. Eu falei, mano, que é isso, cara? Caralho, Que John Wayne é loucura. foda, mano. tipo, o nome John Wayne não é citado na HQ.
Mas segundo pesquisas minhas, o autor colocou John Wayne ali. Ele só não citou o nome dele pra não dar problemas com direitos autorais. Tem um cara que você tá esquecendo de falar aí, cara. Ah, o cara de cu? Eita! Ah, eu ia citar ele, não esqueci não. Caramba. Ele é tipo um alívio cômico, cara. É um cara fã do Nirvana. Cara, que zoado. E o mundo pra ele acabou depois que o Kurt Cobain se matou. Aí ele vai lá e dá um tiro de 12 na cara dele, só que não acerta nenhum ponto vital. Eles reconstroem o rosto dele, mas fica tudo chupado pra dentro. Então chamam ele de cara de cu. E outro lance engraçado do cara de cu também é que ele fala tudo. Ele fala tudo fala- tipo, não Ele fala. tá na língua do F, cara. O cara esquece o pitch e faz uma série do cara de cu, mano. Paulinho, eu acho que de todas as adaptações que a gente falou até agora, essa é talvez a mais improvável de acontecer. Também Cara, acho. Eu acho que Pareça, não, ô, velho. Guilherme, eu li que a HBO tava negociando o Preacher, os direitos do Preacher. Só que por briga com os autores, acabou não rolando. Ah, cara, mas eu cheguei a acho- ler isso aí. Eu Caramba. discordo de vocês aí, cara. Eu acho que essa é a mais adaptável de todas, bicho. Pensa numa série que alia histórias sobre sobrenatural com histórias de ação e comédia, porque o cara de cu é uma comédia foda, né, cara? Tá, Anderson, mas Mas, eu tô vendo aqui o desenho do cara de cu. Como é que eles iam colocar isso nas telas, cara? Maquiagem, foto do Guilherme. farol, maquiagem. Eita, Meu amigo, mas... você cresceu vendo a cara do Slot do Goonies na sessão da tarde, cara. Você acha que, cara, não vou colocar isso aí na HBO? O pessoal tá reclamando do Constantine que ele não fuma, cara. O que teria que ser cortado do Preacher é 100 vezes... É um conteúdo 100 vezes maior. Não, então, ia ficar muito café com leite, Ia cara. so- Aí não tem Ia graça. sobrar, Não, ia isso sobrar o tem que ser sobrenatural. pela HBO, ou pelo estúdio que produziu Breaking Bad, pelo menos. Que Breaking Bad também é assim, né? Os caras falam palavrão, fuma. Ah, cara, eu não tô conseguindo entender aí o ponto de vocês, bicho, porque as séries que a gente tem visto ultimamente aí, até as séries da Globo, cara, são cheias de coisas polêmicas aí, de putaria, de palavrão, de tanta coisa politicamente incorreta, que eu acho que, cara, Preacher passaria numa boa aí, nesse crivo aí, até dos mais fanáticos. Não sei por que o Concordo. pessoal encrencaria, não. É só essa parte da religião aí, dá uma aliviada, cara. Pegar leve, não ser tão agressivo, tão ácido com essa questão religiosa, que a história do Preacher pode ser contada numa boa. Eu sugiro, tem que ser um roteirista muito foda, porque ele tem que resgatar esse assunto do quadrinho, trazer a essência dele, mas ao mesmo tempo pensar naquele público que não é o público que lê o quadrinho. Porque não é só esse que vai assistir. Porque quando você pensa em HBO, essas grandes produtoras, você pensa numa massa, você não pensa apenas em um público específico. Entendeu? Uhum. Entendi, mas olha, eu analisando pelo Supernatural, que fez um sucesso que fez, e por tantas outras séries, assim, que mexe com um assunto meio paranormal, que também fizeram bastante sucesso, até mesmo o True Detective, que foi uma explosão de críticas positivas, né? Eu acho que seria uma série que teria bastante público. Eu acho que não é uma série tão pesada a esse ponto, assim. Márcia, o que você tem para nós? Eu vou ser bem sincera, tá, gente? Eu não joguei God of War, mas eu sou uma... Como é que eu vou falar pra vocês? Eu assisto as pessoas jogando. E o que mais me deixa hipnotizada nisso tudo, lógico, vocês perceberam já que eu gosto muito de gráfico, fotografia, tal, é uma coisa que eu admiro. E eu acho que o God of War, ele traz vários pontos que me agradam, e eu acho que a grande maioria, que é a mitologia, a fotografia, que é o que eu falei, que é uma coisa
coisa assim excepcional. É um jogo que eu não tava jogando, mas eu tava ali dentro e eu envolvida na história. Eu gostaria muito de ver isso na telona. Eu também. Como diretor, eu acho que o cara do 300, que eu não sei pronunciar o nome dele, seria assim... ele é bem o estilão dele, que ele consegue resgatar esse tipo de história pra telona. E ele consegue ser sutil, ele consegue trazer a essência do personagem, que eu acho que, no caso do God of War, é o Kratos, né? Ele é um general espartano que no meio da batalha, quando ele ia se fuder, ele prometeu a alma dele pra Ares. E aí, antes que ele morresse, Ares deu uma chance pra ele, deu ele a força foda lá pra ser um porradeiro absurdo. Mas ele não é semideus, não. Mas, e como que a família dele morre na história mesmo? Ele matou. Ele fica meio... Olha o spoiler aí, pra quem não jogou. Mas ele ficou tão cego pelo poder que Ares concedeu pra ele, da violência e de ser um cara, um guerreiro muito foda, que ele acabou matando a própria família. Ah, cara, mas falar que a família do Kratos morreu é quase falar que o tio Ben morre na história do Homem-Aranha. É um spoiler meio escroto, né, cara? Mas é isso aí. Olha dos primeiros minutos do filme, né? Mas aí explica a cor da pele dele também, né? Coberto de cinzas. Isso, tem todo um contexto. Por isso que eu falo que seria uma adaptação muito rica, né? Ficaria muito legal no cinema, assim. Eu assistiria. Eu também. E o último jogo tá muito igual ao 300, né, cara? O terceiro jogo tá muito igual o 300, nessa pegada de imagem, bem preto e branco, assim, o vermelho bem destacado também. Eu vi muito do 300, por isso quando a Marcia falou do Zack Snyder, eu concordei ali, né? O Zé. O Zé e suas câmeras lentas e sua violência desenfreada seria o cara mais indicado mesmo. Adoro. Só que eu tenho só uma ressalva, assim, cara. Eu não sei se, pensando no público geral, seria um filme interessante e tal, mas pensando no público que já jogou, eu, por exemplo, eu já joguei todos os jogos, todos os God of Wars, e eu sei a história de cabo a rabo, cara. Então, pra mim, assistir esse filme, eu iria só pelo visual. Porque a história não tem como extrapolar a história de God of War além do que já foi contado no videogame, sabe? Porque, como você mesmo disse, a história do videogame ela é muito bem feita, muito bem construída, início, meio e fim bem feito, você entende a história e tal. Então, pra mim, se eu fosse assistir, cara, já ia saber tudo o que ia acontecer. Eu penso que o God of War já tem ali um roteiro prontinho, e às vezes o que alegra mais é você poder ver aquilo que você conhece, mas de uma forma diferente. Mas, Guilherme, eu nunca joguei, mas iria achar um filme muito foda. Eu ia achar um filme muito da hora. Eu gostaria de ver a história do jeito que ela é no cinema. E o grande lance, a minha proposta é exatamente essa. Como eu falei, eu fui assistir, eu tava lá, eu não tava jogando, eu tava assistindo, literalmente. E é uma coisa que me encantou. E eu acho que as pessoas deveriam ver e deveriam proporcionar isso para mais pessoas. E é exatamente essa a ideia. E não limitar o cara que jogou, não. Porque senão os quadrinhos não teriam essa magia nas telonas e várias outras adaptações, porque você tem que ter essência. Sabe uma história bem contada e um gráfico bonito, tudo isso que o God of War pode proporcionar para o público, numa telona bem dirigido, respeitando todas as características, eu acho que ia ser sucesso. Eu acho legal o God of War porque ele mostra essa pegada da mitologia grega de uma forma diferente. Várias outras histórias, seja ele qual mídia for, mostrou ali os deuses, enfim. No God of War não, mostra uma história de vingança que o cara se revolta contra os deuses. E o objetivo dele é matando vários mesmo, debulhando mesmo, e eu acho legal por isso. É uma história diferente, fala dos mesmos deuses, mas em uma outra história, assim, de uma forma diferente. Por isso que eu acho legal. Achei legal a ideia da adaptação. Também gostei. Quem seria Kratos? Eu fiquei em dúvida, viu? Eu confesso. Mas eu acho que é John Momoa, né? Que é o Conan? O cara que estragou Conan? Agora. É o Aquaman.
O Aquaman, caralho. Aquaman, pelo amor de Deus, foi a falta de respeito, né? Por favor, Aquaman do né? Havaí. Cara, o Mas filme vai ser bom, cara, tenho certeza. Vai. ele transparece aquela questão do líder, do cara irado, porque ele tem um olhar assim muito poderoso mesmo. Questão de físico também, eu acho que ele não ia nem sofrer com essa questão de trazer essa coisa do guerreiro, então eu acho que ele ia caber muito bem no papel. Mas ele teria que encarnar o Khal Drogo, né, cara? Ia ter. O Kratos, Tem ele que é o ter. Khal Drogo, mano. Mas cara, mas é. Ele só quer matar, velho. Ele não tem sentimento, ele não Só tem que o expressão Kratos, ele facial. mataria o cavalo dele. Mas cara, ele mata qualquer coisa que entrar no caminho dele. Boa, boa, boa. Senhor Guilherme Teles, o que tem para nós? Enfim, mostrando o amor aí pela Terra-média, não poderia deixar de falar do livro do Silmarillion. O que é o livro do Silmarillion? É um livro que conta a história da Terra-média. A Terra-média é onde acontece ali o Senhor dos Anéis e o Hobbit. Por que consideram como uma adaptação difícil? Porque não é uma única história. É um livro que tem o dever aí difícil de poder contar 3 eras de um lugar, desde a criação desse lugar, pelos deuses e tal, até culminar no Senhor dos Anéis, que ainda ultrapassa um pouquinho do Senhor dos Anéis no último capítulo. Eu penso que tenham histórias dentro do livro do Silmarillion que dá para serem contadas. Eu separei 4 histórias e eu queria falar muito brevemente de cada uma delas, que eu acho que daria para pegar o espírito do livro, aquilo que o livro gostaria de passar, contar um pouquinho mais da Terra-média e dar até um background legal para culminar lá no Senhor dos Anéis e no Hobbit, cronologicamente, né, ali o Hobbit viria antes. A primeira história seria ali de um cara chamado Fëanor e do seu irmão chamado Fingolfin, que os dois são elfos. A Galadriel, que nós conhecemos lá do Senhor dos Anéis, ela é neta do Fëanor. Né? Então, esse Fëanor, ele é o primeiro príncipe ali dos elfos, um grupo de elfos chamado os Noldor. E aí, esses elfos, eles viveram junto com os deuses. E esse Fëanor, ele era um elfo mais habilidoso, era o elfo mais inteligente, era o elfo mais forte. E aí, ele foi o cara que fez as 3 pedras que chamam a Silmarils, que inclusive dá o nome pro livro. E aí, esse cara se revolta contra os deuses ali da Terra-média, porque um dos deuses, que é o chefe do Sauron. O Sauron ali, a gente vê o Senhor dos Anéis, vê um cara extremamente mau. Então o Sauron é como se fosse um general desse deus chamado Morgoth. E esse cara roubou a Silmarils, matou o rei élfico, e aí o Fëanor ficou revoltadaço, saiu falando mal de todo mundo de lá da Terra dos Deuses, levou metade dos elfos para poder ir atrás dessa Silmarils. As Silmarils, elas causam meio que o mesmo efeito ali do anel, então a pessoa começa a ficar extremamente desejosa ali, daquelas pedras preciosas, e foi o que levou esse deus aí, Morgoth, a roubar as pedras. E aí, esse seria o primeiro. O segundo é de um cara que se chama Beren e de uma mulher que ele amava muito, que chama Lúthien. Esse cara, ele resgata uma das Silmarils do Morgoth. Ele é humano, e aí já aparecem os humanos, então ele e essa meia-elfa resgata essa Silmaril, e a história é muito legal também. O Beren, ele é humano, e aí é como se fosse uma era de heróis. Os humanos aparecem e a história dos humanos são bem legais dentro da Terra-média, porque eles passam a ser como se fossem os heróis ali da Terra-média. E todos esses humanos, eles fazem parte da descendência do Aragorn, que vai culminar lá no Aragorn, lá no Senhor dos Anéis. Por isso que eu acho legal. Então ele é um cara que se apaixona por uma meia-elfa, e ele vai pedir a mão dessa meia-elfa pro rei Thingol, o nome do rei, de um reino lá élfico escondido. E aí o rei fala assim: olha, você pode casar até com a minha filha, mas você vai ter que conseguir uma Silmaril, ao menos uma de volta. Não vou nem pedir as 3, só uma.
O terceiro filme que eu acharia legal é de um cara, de um outro humano chamado Turin. Ele se apaixona também por uma elfa, que acaba sendo meio irmã dele, e ele acaba no final das contas morrendo, e ela acaba se matando. Cara, é um drama danado, mas que é uma história muito legal, uma das melhores ali, né? Bem breve, porque o tempo também não é tão longo, e a última e a mais importante, que é a que dá o background total ali pro Senhor dos Anéis, na minha opinião. Que aí começa a falar um pouco do Elrond, começa a falar do irmão do Elrond, pra quem lembra lá no Senhor dos Anéis, que é um elfo, um dos mais fortes. Começa a falar do irmão dele, que se chama Elros, que mostra ali uma das guerras, talvez a maior guerra que a Terra-média já viu, que envolveu os deuses, maior até que a do Senhor dos Anéis e que a do Hobbit, inclusive. E que eu acho que é um filme que daria pra adaptar também ali sobre Númenor. E aí o antagonista já seria o Sauron. Que aí nessa o Morgoth já é capturado pelos deuses, e aí já é feito prisioneiro, e Sauron toma conta de tudo aquilo que o cara construiu. E aí é onde são forjados os anéis, e aí eu acho que daria um background bem legal. Enfim, cara, eu acho totalmente possível essa adaptação aí, cara. Possível. Inclusive, então, foda. Um sucesso que fez Senhor dos Anéis, o sucesso que tá fazendo o Hobbit, que não é tão efetivo quanto o Senhor dos Anéis. Exato. Mas por esse universo Tolkien tá tão em alta, eu acho bem possível daqui uns 4, 5 anos já estarem adaptando alguma coisa, viu? O cara que ele consome esse universo de Senhor dos Anéis aí, ele não tá lá pra ver o Frodo, pra ver o Gandalf, pra ver o Hobbit, seja quem for. Ele tá lá pra ver a Terra-média, cara. Então, o que você fizer envolvendo a mitologia da Terra-média vai ser sucesso, cara. Enfim, mas eu acho que essas 4 histórias, principalmente a última aí, falando dessa ilha que se chama Númenor e bem esse background, cara, pra você ter uma ideia, o final dessa história, ela é simplesmente a guerra do prólogo do Senhor dos Anéis, onde aparece o Isildur pegando o anel do Sauron e tantas outras coisas. Eu assistiria com certeza, e não tem como não pensar nisso e não pensar num filme, tornar isso visível é enlouquecedor, né? Cara, eu particularmente gostaria mais de ver todos esses contos do Silmarillion, mas adaptado para quadrinhos. Eu acho que quadrinhos seria uma mídia legal, contar todas essas histórias sem pressa, com um detalhe visual bem bacana, assim, eu acho que seria uma mídia mais não tão rentável quanto o cinema, obviamente, mas mais interessante. Eu acho que como filme eu assistiria, mas um filme aí de 3 horas e só. Mas não assistiria, eu acho que também nem caberia, como vocês falaram aí, pra trilogia, cara. Eu acho que seria um completo exagero. Eu fiquei curioso com o Del Toro, né, que ia ser o diretor do Hobbit, e aí no final das contas ele acabou dando pra trás, eu não sei ao certo por qual motivo, mas eu acho que, enfim, seria legal de dar uma conferida com o Del Toro. Talvez ele ia poder fazer toda essa questão dessas tomadas legais e mostrar bastante da Terra-média, um visual maneiro. Enfim, talvez seria um cara legal pra isso. Cara, eu concordo, hein, bicho. Concordo. Jogaria na mão dele também. Eu quero falar aqui de uma das franquias de videogame que eu mais gosto e que eu adoraria ver isso em uma série de TV, e que é Tomb Raider, meus amigos. Olha aí. Tomb Raider, nossa querida Lara Croft. Cara, eu sou muito fã dessas histórias de exploração, essas histórias bem aventurescas mesmo, na pegada de Indiana Jones, sabe? Então, além dos videogames que vem oferecendo aí pra gente jogos como Uncharted, como o próprio reboot da série Tomb Raider, a cultura pop em geral não vem oferecendo mais nada pra gente parecido com essa pegada aventuresca que tem em Tomb Raider, que a gente viu bastante em Indiana Jones.
E eu acho que Tomb Raider como série de TV seria muito legal, cara. Isso que eu ia falar, pra mim o Tomb Raider é o Indiana Jones dos games, cara. Enfim, poder desvendar lugares novos, cavernas. Então, isso é muito mágico. Essa pegada do Tomb Raider que me prende, que eu acho que prenderia o público também em uma série de TV, sabe? Você junto com a protagonista aí, com a Lara Croft, você descobrir culturas diferentes, culturas perdidas, e aí você tem episódios, se não temporadas inteiras dela invadindo e explorando sociedades aí que se perderam ao longo do tempo e descobrindo coisas novas, enfrentando vários tipos de desafios, sabe? Cara, eu consigo imaginar isso na minha cabeça do Dói e acho que faria muito bem. Se bem que eu não imagino uma série de exploração, viu, Anderson? Sério, cara? Eu tô acostumado com os filmes, cara, que eu sou totalmente alienado a filme de exploração. Eu não imagino uma série, cara. Eu acho que é um plot muito... Eu acho que na minha cabeça fica muito arrastado. Então, mas eu acho que a ideia de arrastar que seria boa, assim. Seria uma coisa que o que a gente tem visto nessas séries ultimamente, principalmente essas baseadas em HQs e tudo, é que você tem uma temporada inteira dividida em vários episódios que tem começo, meio e fim no próprio episódio, sabe? Então, ela não tem aquela pegada daquela série que te deixa instigado para vir o próximo episódio, para você ver o que acontece. E eu acho que eu apostaria nessa pegada no Tomb Raider, sabe? De você ter por exemplo, ela parte em uma aventura relacionada à cultura Inca, por exemplo. E aí seria uma temporada inteira contando essa aventura. Na próxima temporada, uma próxima aventura e por aí vai. Em vez de ser uma aventura por episódios. Cara, eu ia gostar. Se eu ia gostar, eu não sei, mas que eu ia ver, eu ia ver. Mas vocês gostam vocês gostam desse lance meio? Tipo aquele filme do nosso excelentíssimo Nicolas Cage, Em Busca do Tesouro Perdido, alguma coisa assim. Eu acho Esse muito filme é legal. muito bom. Cara, eu adorei esse filme, cara. E ele é bem não gostei, não. Eu adorei, ele é bem nesse estilo aí que eu tô propondo com o Tomb Raider. Mas ô Anderson, eu acho que hoje, não sei para vocês, mas quando tava aquela época que passava Indiana Jones, eu achava muito foda, eu achava da hora. E hoje em dia tá faltando filme nesse estilo, cara. Tá faltando qualquer coisa nesse estilo. Tá, cara, meu, o último filme bom nesse segmento é isso aí que a gente acabou de citar aí, do Nicolas Cage. Foi o último que eu vi que eu falei, meu, caraca, bacaninha, legal. Não é igual Indiana Jones, mas assim, vale a pena assistir, entendeu? Cara, a pegada da exploração, de você se sentir ali junto com o personagem, descobrindo aqueles segredos. Eu acho que esse é o segredo do sucesso desses filmes de aventura que tinha muito nos anos 80, nos anos 90, que hoje em dia não tem mais. Que eu acho que deveria ser resgatado, cara. E nada como pegar um grande ícone aí da cultura pop para resgatar o público para esse tipo de aventura, esse tipo de entretenimento. Eu tenho uma pergunta, pra quem... Eu joguei algumas vezes o jogo e eu assisti os dois filmes, né, lá com a Angelina Jolie, mas pra quem jogou um pouco mais, né, do jogo, e principalmente você, Anderson, tá falando da adaptação, o que do filme teria no seriado e o que não teria? Cara, eu aproveitaria a escolha da protagonista. Puta que pariu, cara. Quem seria? Eu colocaria, sabe, Emily Blunt, ela fez No Limite da Manhã. A questão de você escalar uma atriz pra fazer esse filme é complicada, porque a Lara Croft, ela é um ícone de poder feminino, cara. Ela é muito fodona. Ela tem que ter a cara de fodona. Eu não acho necessário que ela seja tão gostosona quanto ela é no jogo, mas eu acho que as características de personalidade dela tem que chamar mais atenção do que o físico, sabe? Então eu colocaria a Emily Blunt numa boa, cara. E ela sabe lutar, cara. Ela faz ótimos filmes de ação, assim. Ela já se provou como uma ótima atriz de ação. Ô Anderson, eu vi aqui, lembrei quem é. Ela fez no Limite da Manhã. Ela fez Looper. Cara, realmente ela não tem um corpão, mas assim, ela tem cara daquela mulher que passa respeito. Isso, cara, exatamente. Ela intimida, mano. Ela tem presença.
Ela tem Isso. presença, ela intimida. E a Lara Croft é isso, cara. Porque eu Só acho... pintar o cabelo e já era, né? Pinta o cabelo de preto, bota um siliconezinho aí se for necessário e tá bom, tá tudo certo. Eu só acho ela um pouquinho velha demais, assim, pra fazer a Lara Croft, porque eu imaginava pra série uma coisa que pegasse assim como esse reboot dessa geração PS3 e Xbox 360 fez, pegar a Lara Croft desde o começo, mostrar como ela se tornou a Lara Croft, sabe? Mas Então eu acho que seria difícil tapear a Emily Blunt assim como uma jovenzinha de 18, 19 anos. A Emily Blunt não tem cara de velha. Ah, tem sim, cara, pra passar por uma garotinha novinha. Mas eu acho que uma exploradora assim que nem a Lara Croft não pode ser muito nova, não, cara. Então, mas aí é aquela... A não ser que vocês queiram pegar nesse ponto de origem, né? Isso, é a parada que eu acabei de falar. Eu gostaria que a série pegasse a origem, assim como o videogame tá fazendo. Mostrar que ela aprendeu aquilo tudo na marra, no sofrimento, perdida numa ilha cheia de desafios mortais, assim. E aí lá ela se desenvolveu, aprendeu as habilidades dela com luta, com tiro, com escalada. E eu gostaria de ver isso na série. Bom, então vamos encerrar. Quero agradecer a participação de todo mundo e quero deixar aí o nosso e-mail fuzueatomico@outlook.com para que você escreva para a gente e fale a sua opinião, se gostou, se não gostou, críticas e sugestões, pode mandar pra gente. Valeu, pessoal, um abraço. Aqui Meu nome é Paulo Lemos. Ô, Leo, é eu. A companhia Moleza... Peraí, volta. Caraca, Paulinho. Põe no mudo, Paulinho, põe no mudo. Não.